Você já se perguntou como seria a sua vida se você realmente soubesse, com toda a certeza do seu coração, que Deus está cuidando de cada detalhe, mesmo quando tudo parece fora de controle? É difícil manter a fé quando o caos parece ser mais real do que a paz. Difícil confiar quando o medo sussurra mentiras mais altas que a voz da esperança. Mas é justamente nesses momentos, quando as lágrimas não param, quando as portas não se abrem, quando o mundo parece escuro demais, que as palavras do Salmo 23 surgem como um sussurro divino em meio à tempestade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esta frase não é apenas um versículo bonito. Ela é um chamado para lembrar, respirar e crer. É uma âncora para a alma aflita. Uma promessa viva que ecoa do coração do próprio Deus. Jesus, o bom pastor, nos ensinou que não estamos sozinhos. Em suas parábolas, em suas orações, nos seus gestos mais simples, ele nos revelou a essência desse cuidado profundo, íntimo e constante. Ele não apenas caminha conosco, ele nos guia, nos alimenta, nos protege. Muitos conhecem esse salmo de cor, mas poucos param para sentir o que ele realmente significa. Porque entender que o Senhor é o seu pastor vai além de repetir palavras. É confiar quando não faz sentido, é orar quando não há mais forças, é se render quando tudo dentro de você grita por controle. Quando Jesus ensinava sobre o reino de Deus, ele não falava a partir da lógica humana. Ele falava do alto, de uma perspectiva eterna. Ele nos ensinou que os últimos seriam os primeiros, que os fracos herdariam a força, que os mansos herdariam a terra. E é esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus encarnado, que deseja que você entenda. Você não precisa carregar tudo sozinho. O seu pastor está aqui. A oração, quando nasce de um coração quebrantado, é mais poderosa do que qualquer discurso. Jesus mesmo se afastava para orar, não como um ritual, mas como um encontro real com o Pai. Ele sabia que é no secreto da presença que as forças se renovam. E é exatamente aí que o Salmo 23 nos leva. Não a um lugar teórico, mas a um relacionamento profundo, íntimo, inabalável com aquele que conhece cada passo nosso. Em um mundo que corre, que exige, que grita, Deus nos convida a deitar em pastos verdejantes. Em meio às decisões difíceis, Ele oferece águas tranquilas. E quando caminhamos pelo vale da sombra da morte, aquele lugar onde tudo parece perdido, Ele não nos promete ausência de dor, mas garante a sua presença. E isso muda tudo. Há algo sobrenatural em repetir essas palavras com fé. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É mais do que poesia, é profecia, é verdade espiritual, é arma de guerra, é escudo para a alma. E quando você ora com esse entendimento, o céu se movimenta. Quantas vezes você sentiu que ninguém te entendia? Quantas vezes você tentou explicar o peso do que sente, mas não encontrou palavras? O Salmo 23 é esse abraço invisível que diz: eu sei, eu estou aqui, você não está só. Porque o nosso pastor não é um Deus distante, ele é o Emanuel, o Deus conosco. E talvez nesse momento sua mente esteja cheia de dúvidas, mas o seu coração ainda sussurra uma esperança silenciosa. Não ignore isso, porque é exatamente nesse espaço, entre a dor e a fé, que a presença de Deus se manifesta. Oração não é sobre ter todas as respostas, é sobre correr para aquele que é a resposta. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não apenas falou, ele fez. Ele entregou sua vida, ele carregou a cruz, ele venceu a morte. Tudo isso para que você pudesse viver, descansar e confiar. Não nas circunstâncias, mas naquele que está acima delas. E agora, aqui, neste momento, nesta exata linha do tempo em que você respira, lê e talvez luta para se manter de pé, o pastor está te chamando pelo nome. Ele sabe onde você está. Ele conhece as suas dores. Ele vê suas lágrimas.
Ele sente o seu silêncio. E mesmo que tudo esteja escuro, Ele já está preparando uma mesa para você. Não uma mesa qualquer, mas uma mesa no deserto, no meio da batalha, diante dos seus medos. Porque é assim que Ele age. Ele transforma vales em caminhos, lágrimas em orações, dores em testemunhos. E se você se permitir, apenas por um instante, parar de lutar contra o vento e descansar, simplesmente descansar na presença desse pastor, talvez você comece a perceber que a paz de que tanto precisa não está tão distante assim. Porque quando você descansa na presença do pastor, você entende que não está mais lutando sozinho. Agora pare por um momento, respire, feche os olhos se puder, porque vamos orar juntos. Mas antes disso, eu quero te fazer um convite. Escreva o seu pedido de oração nos comentários. Não importa o que seja, uma dor que ninguém vê, uma batalha que parece interminável, uma dúvida que consome o seu sono. Deixe aqui o seu clamor, porque, nós vamos orar com você e por você. Aqui é um espaço de fé, e juntos formamos uma comunidade de oração que se apoia, que se escuta e que intercede uns pelos outros. A oração tem poder. Não é um ritual vazio, não é um monólogo com orar, é conversar com Deus, é abrir o coração, é colocar diante do Senhor aquilo que muitas vezes nem conseguimos explicar em palavras. É por meio da oração que encontramos força no meio da fraqueza, direção no meio do caos, consolo no meio da dor. Jesus orava. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele buscava constantemente a presença do Pai. Isso nos ensina algo profundo. Se até o próprio Cristo se retirava para falar com o Pai, quanto mais nós precisamos desse encontro diário. Orar é lembrar que não estamos sozinhos. É declarar que confiamos, mesmo quando tudo diz o contrário. Então, antes de seguirmos com a oração, deixe o seu like se essa mensagem falou com você. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que também estão precisando de uma palavra vinda do céu. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo e ative as notificações. Todos os dias estamos aqui trazendo a palavra de Deus para o seu coração, para fortalecer sua fé e caminhar com você, passo a passo, nessa jornada espiritual. Agora sim, vamos juntos falar com o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O significado profundo dessa declaração. O que significa de verdade afirmar com o coração inteiro que o Senhor é o nosso pastor? Essa não é apenas a primeira linha de um salmo bonito, é um divisor de águas espiritual. É uma confissão poderosa que carrega em si a chave para uma vida guiada, suprida e protegida. Quando Davi escreveu essas palavras, ele não estava cercado de luxo, nem vivendo num palácio. Ele conhecia o que era o deserto, a perseguição, a fome, a traição, e ainda assim ele teve a ousadia de declarar: nada me faltará. Como alguém consegue dizer isso enquanto vive em meio à escassez, à dor e ao silêncio de Deus? A resposta está na identidade que ele reconhece. O Senhor, não um homem, não uma religião, não uma esperança frágil. O próprio Senhor é o meu pastor. E aqui está o segredo. Quando você entende quem é o seu pastor, você muda a forma como enxerga tudo à sua volta. Muda a maneira como você vê o sofrimento. Muda a maneira como você lida com a ansiedade, com a espera, com as portas fechadas. Quando o seu pastor é aquele que criou os céus e a terra, então você pode confiar que o cuidado dele vai além da lógica e além do visível. Jesus, quando disse "Eu sou o bom pastor", estava se conectando diretamente com esse salmo. Ele estava dizendo: eu sou aquele que Davi viu mesmo antes de mim. Eu sou aquele que cuida, que protege, que dá a vida pelas ovelhas. E mais do que palavras, ele provou isso. Ele foi à cruz. Ele suportou o abandono, a dor, o peso de todos os pecados. Não para nos convencer com discurso, mas para nos marcar com redenção. E agora, a cada vez que repetimos "O Senhor é o meu pastor", estamos lembrando quem está nos guiando,
Quem é que realmente tem o controle? Mas ser ovelha não é algo fácil. É abrir mão da autonomia ilusória. É se render ao cuidado de alguém que enxerga além do que conseguimos ver. E isso exige confiança, porque haverá momentos em que tudo ao redor parecerá contrário. E nesse tipo de momento, o que sustenta não são as circunstâncias, mas a convicção. Quando declaramos que nada nos faltará, não estamos dizendo que não enfrentaremos escassez. Estamos dizendo que não faltará direção, consolo, resposta, provisão de alma, descanso para o coração. Porque o cuidado de Deus não se limita ao físico. Ele nos supre onde mais ninguém alcança. Quantas vezes você já se viu em um lugar onde tudo parecia quebrado? Já teve aquela sensação de que está sozinho, de que Deus esqueceu de você? A verdade é que mesmo nesses dias silenciosos, Ele continua sendo o seu pastor. E pastores verdadeiros não abandonam suas ovelhas. Não importa quão distante ou desgarrada você se sinta, há um pastor que te vê, que sabe seu nome, que conhece suas dores, que entende o que você ainda nem conseguiu falar. E se você se permitir parar, mesmo por alguns segundos, para ouvir a voz dele, vai perceber que a presença nunca deixou de estar ali. Essa presença é o que sustenta. Não é o dinheiro, não são os planos, não é o reconhecimento das pessoas. É saber que mesmo quando tudo falha, Ele permanece, Ele continua guiando e muitas vezes Ele nos leva por caminhos que parecem áridos, não para nos castigar, mas para nos ensinar a depender. O pastor verdadeiro não nos dá tudo o que queremos, Ele nos dá tudo o que precisamos. Porque o objetivo dele não é nos mimar, é nos amadurecer, nos fortalecer, nos alinhar com o céu. Por isso, essa declaração de Davi é um desafio à nossa fé moderna. Num mundo onde tudo é incerto, onde o amanhã parece frágil, onde as vozes são muitas e as direções são confusas, dizer com firmeza que nada me faltará soa quase como uma loucura. Mas é exatamente essa loucura que transforma. Porque quando tudo parece faltar e você ainda assim escolhe confiar, isso muda você por dentro. E essa mudança é o verdadeiro milagre. Você pode estar agora enfrentando um momento de espera, uma fase de silêncio, uma estrada onde nada floresce. Mas mesmo aí, o pastor está. E acredite, ele já preparou o próximo passo. Talvez não seja como você imagina, mas será exatamente o que você precisa. Porque o cuidado dele não é automático, é intencional, é pessoal, é eterno. E se alguma parte dessa mensagem falou com você, escreve aí nos comentários: o Senhor é o meu pastor. Escreve isso como uma oração, como uma declaração. E se quiser abrir o coração, compartilhe seu pedido de oração aqui embaixo. Você não está só. Este canal é uma comunidade que ora junto, caminha junto e crê no cuidado constante de Deus. Deixa aqui seu pedido ou apenas escreve: nada me faltará. E vamos juntos declarar essa verdade sobre a sua vida. Deixar-se pastorear é, acima de tudo, um ato de rendição. E quando o salmista continua dizendo que o Senhor o faz deitar em pastos verdejantes e o conduz a águas tranquilas, ele está revelando um tipo de condução que o mundo não compreende. Porque enquanto a sociedade corre, exige, empurra e compara, o cuidado de Deus propõe outra direção, a direção do descanso. Mas esse descanso não é ausência de movimento, é presença de propósito. Não é inércia, é respiração com sentido. Pastos verdejantes não são apenas lugares bonitos, são espaços seguros onde o alimento da alma é abundante, onde o espírito encontra o que precisa para continuar. E as águas tranquilas não são apenas cenários serenos, mas são símbolos profundos de uma vida pacificada por dentro, mesmo quando há guerra por fora. Quantas vezes nós procuramos descanso em lugares errados? Em distrações, em vícios disfarçados, em validações frágeis, e no fim,
só nos sentimos mais vazios. É nesse ponto que a condução do pastor se torna vital, porque ele sabe onde estão os verdadeiros pastos. Ele sabe onde a nossa alma se alimenta de verdade. Só ele sabe como nos levar de volta ao centro da vida, onde a agitação se desfaz e a essência volta a respirar. É como se Deus dissesse: você não precisa mais correr, eu sei onde está a paz que você busca, mas para isso precisamos deixar que Ele nos conduza. Isso exige confiança, exige abrir mão da vontade imediata para viver a direção eterna. Jesus também falou sobre esse lugar de descanso. Em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é um convite para fugir do mundo, mas para atravessá-lo com outra perspectiva. Ele promete alívio não como quem oferece uma fuga, mas como quem oferece uma fundação sólida. E quando somos guiados por esse pastor, mesmo que tudo ao redor diga que é hora de lutar, dentro de nós o Espírito diz: agora é hora de descansar. É nesse descanso que a alma é restaurada. Não é à toa que o próximo versículo diz: refrigera a minha alma. Porque o verdadeiro alimento que recebemos em pastos verdes e águas tranquilas não é apenas físico ou emocional, é espiritual. É cura que vem por dentro, é clareza que nasce no meio da confusão. A alma é refrigerada quando ela lembra de onde veio e para onde está indo. Quando ela deixa de lutar contra si mesma, quando ela ouve novamente a voz do pastor dizendo: eu estou aqui. E ainda assim, mesmo com essa condução amorosa, há caminhos que precisamos trilhar que não são feitos de campos nem de rios. São caminhos escuros, vales profundos, caminhos em que o ar parece pesado e onde os olhos não enxergam muito além do próximo passo. E é nesse trecho do Salmo que a tensão se revela com mais força. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. É aqui que a fé deixa de ser teoria e passa a ser sobrevivência. Porque quando estamos no vale, tudo dentro de nós quer recuar, quer fugir. Mas o salmista ensina que mesmo no lugar onde a morte sussurra, onde o medo grita, onde o futuro parece mudo, o nosso pastor continua ali. É no vale que a presença de Deus se torna visível de uma forma que só a dor pode revelar, porque é no silêncio mais profundo que a voz do pastor se destaca. No escuro mais denso, a luz dele não nos cega, ela nos guia. E o detalhe mais precioso é esse: Davi não diz que vai correr pelo vale, nem que será tirado dele imediatamente. Ele diz que vai andar, passo a passo, lento, dolorido talvez, mas não sozinho, porque a presença muda tudo. Tu estás comigo. Essa é a diferença entre desespero e esperança. Não temer o mal não é fingir que ele não existe. É reconhecer que ele não tem poder definitivo sobre nós. É saber que, por mais que o vale seja escuro, ele tem fim. Por mais que a dor dure, ela não é eterna. Por mais que o medo ataque, ele não tem a última palavra, porque o nosso pastor já passou por esse vale antes de nós. Jesus enfrentou a sombra da morte, o peso da cruz, o silêncio do sepulcro, e ele venceu. Então, quando andamos por esses vales, andamos com alguém que conhece o caminho de volta para a vida. Talvez você esteja passando por um desses vales agora. Talvez seu vale tenha nome: ansiedade, depressão, luto, solidão, traição. Talvez você esteja com o coração tão apertado que mal consegue orar. Mas mesmo nesse lugar, o pastor está aí. Ele caminha com você. Ele sussurra no seu espírito: eu estou contigo. Não desista. E se você está ouvindo essa mensagem até aqui, isso já é um sinal. Um sinal de que a presença de Deus está te alcançando agora. Não ignore isso. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma palavra, de um sopro, de um lembrete. Você não está só. O vale é real, mas a presença também é. E é essa presença que vai te manter de pé, mesmo quando seus pés vacilarem. Se essa palavra encontrou você em um desses vales, escreve aqui nos comentários: ele está comigo. Se quiser,
compartilhe também como tem sido esse vale na sua vida. Aqui não há julgamento, só intercessão. E se esse conteúdo está tocando o seu coração, escreve aí também: refrigera minha alma, Senhor. Assim a gente caminha junto, um passo de cada vez. Quando o salmista escreve que Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos, ele está revelando uma das imagens mais ousadas e paradoxais de todo o Salmo 23. Porque não é uma mesa escondida, não é um esconderijo, não é uma fuga. É uma mesa posta à vista de tudo e todos. Exatamente esse versículo da aflição nos confronta com uma verdade espiritual que desafia toda a lógica humana. Deus não remove automaticamente os inimigos ou apaga os cenários de ameaça. Ele transforma o campo de batalha em lugar de honra. Ele não espera as coisas se acalmarem para nos abençoar. Ele nos exalta diante da adversidade. Quantas vezes você já orou para que Deus tirasse a dor, afastasse as pessoas tóxicas, fechasse as bocas que te caluniam? E, no entanto, a resposta de Deus não veio como silêncio, mas como um banquete no deserto, uma mesa entre as ameaças. Um sinal claro de que a sua vitória não depende da ausência da luta, mas da presença de Deus no meio dela. Essa mesa representa não só sustento, mas também honra, confirmação e identidade. É como se o próprio Deus dissesse: eu sou quem te valida. Não são eles que definem quem você é. Eu sou quem te alimenta, te sustenta, te honra. Jesus viveu isso. Ele teve uma mesa preparada na véspera de ser traído. Na última ceia, ele parte o pão sabendo que Judas está ali, sabendo que Pedro vai negá-lo, sabendo que os discípulos vão se dispersar. E mesmo assim, ele permanece em paz, porque a confiança dele estava na vontade do Pai e não nas reações humanas. A mesa de Jesus não foi interrompida pela traição, ela foi firmada com propósito eterno. Assim também é conosco. Quando Deus prepara essa mesa, Ele não está apenas nos sustentando, Ele está nos ensinando que a presença dEle é mais forte do que qualquer oposição. Ungir a cabeça com óleo é outro gesto de honra e separação. No contexto bíblico, isso representa consagração, cura, escolha. Quando Davi diz: unges a minha cabeça com óleo, ele está falando de um favor que vem do alto, um favor que nos cobre, que nos distingue, que nos renova. E mesmo que os inimigos estejam vendo, eles não podem impedir. Eles não têm acesso ao óleo que Deus derrama sobre você. Eles podem até assistir, mas não podem tocar. E o cálice que transborda, essa é uma imagem de abundância. Deus não é Deus de medida exata. Ele é o Deus que transborda, que excede, que derrama mais do que pedimos ou pensamos. Isso não significa apenas bênçãos materiais, significa graça que transborda culpa, misericórdia que transborda falha, paz que transborda guerra, amor que transborda solidão. Quando o cálice da alma transborda, o que antes parecia impossível, agora se torna testemunho. Talvez você esteja em um tempo de batalha. Talvez os inimigos não sejam pessoas, mas pensamentos, sentimentos, opressões que tentam te derrubar. Talvez tudo dentro de você esteja implorando por fuga, mas a resposta de Deus pode estar sendo exatamente essa. Senta, eu preparei a mesa. Não fuja da presença, não se esconda da guerra. Sente-se e coma. Alimente-se da palavra, da oração, da adoração, porque no meio disso tudo, Deus está construindo algo eterno dentro de você. E então, quando a mesa estiver posta, quando o óleo estiver sobre a sua cabeça, quando o cálice estiver transbordando, você vai entender o que o salmista entendeu. A bondade e a misericórdia do Senhor não são visitas eventuais, elas te seguem. A palavra usada para seguir no hebraico original carrega o sentido de perseguir com intenção. Ou seja, o bem e a misericórdia não estão passivamente te esperando, estão ativamente te alcançando. Mesmo quando você erra o caminho, mesmo quando você vacila, mesmo quando você pensa que está sozinho. Essa dupla, bondade e misericórdia,
forma o trilho invisível por onde a nossa vida avança. Bondade para nos lembrar do amor de Deus, misericórdia para nos levantar quando caímos. Juntas, elas nos empurram para a frente, nos lembram de quem somos e nos protegem da armadilha de viver pelo mérito. Porque se fosse pelo nosso esforço, estaríamos perdidos. Mas é pela graça, e essa graça não é fraca, não é lenta, não é tímida. Ela corre atrás de nós. E o mais bonito disso tudo é que o destino final não é uma conquista terrena. O salmista termina dizendo: "E habitarei na casa do Senhor por longos dias." Esse é o ápice da jornada. Não são as vitórias aqui, não são os palcos, não são os aplausos. É a presença, é o lar, é a eternidade com o pastor. Porque tudo começa com um pastor, mas termina com um lar. E esse lar já está sendo preparado. Se você chegou até aqui e essa mensagem falou com o seu coração, escreve aqui nos comentários: "Prepara a mesa, Senhor." Ou se quiser, escreve: "Bondade e misericórdia me seguem." Essas frases não são só palavras, são sementes de fé. Compartilha o que Deus está fazendo na sua vida ou como essa palavra te alcançou. Porque essa mesa também é nossa. A gente senta junto. A gente crê junto. A gente caminha com o pastor até o fim. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu que esta mensagem não foi apenas mais um vídeo qualquer. Foi um encontro. Um momento sagrado, íntimo, entre você e Deus. Por isso, queremos muito saber como essa palavra tocou o seu coração. Deixe aqui nos comentários: "Eu senti a voz de Deus neste vídeo." Escreva com sinceridade e, se quiser, compartilhe brevemente como essa mensagem encontrou você. Se estava passando por um vale, se precisava de consolo, se estava pedindo um sinal ou apenas buscava um momento de paz. Seu testemunho pode fortalecer outras vidas. Aqui, cada comentário é uma oração, cada palavra é parte dessa comunidade de fé que cresce a cada dia. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho das notificações para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a sua fé, renovam sua esperança e te aproximam cada vez mais da presença de Deus. Deixe também o seu like, porque quando você faz isso, está ajudando esta mensagem a alcançar mais pessoas. Pessoas que, como você, precisam ouvir que o pastor está presente, mesmo nos dias mais difíceis. E antes de sair, não esqueça de assistir ao próximo vídeo que já está aparecendo aí na tela final. É mais uma palavra preparada com carinho, oração e propósito, especialmente para você. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que te conduza por pastos verdejantes, te fortaleça nos vales e te faça transbordar em graça e paz. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!